A paz do Senhor Jesus, irmãos. Eu gostaria de fazer um comunicado muito importante para os irmãos, né? Eu queria fazer um pedido de oração. Que os irmãos, todas as vezes que fossem orar, lembrassem do canal Levando a Boa Semente. Que os irmãos orassem por nós. Nosso canal, irmãos, como muitos já perceberam, é um canal voltado para exaltar a palavra de Deus e despertar no coração dos irmãos a grande necessidade e urgência de uma vida devocional. Nós vivemos tempos difíceis, tempos trabalhosos, em que as pessoas estão vivendo uma vida corrida, turbulenta, cheia de fadigas, aborrecimentos, e não existe, irmãos, nada mais importante, mais precioso do que você manter o seu relacionamento pessoal com Deus. Você cultivar a sua vida devocional, fazer das Escrituras a sua única fonte de consulta. São tempos de engano, tempos de fraudes, tempos de grandes dissimulações. Então não se esqueça, faça da palavra de Deus. Você pode fazer evangelismo, você pode frequentar a igreja, você pode fazer trabalhos de visitas, enfim, mas faça o seu devocional. Não abra mão do seu relacionamento pessoal com as Escrituras. E através desse canal, nós temos procurado despertar nos irmãos esse interesse pela palavra, em lembrar aos irmãos que a Bíblia Sagrada é a única fonte segura e saudável onde o irmão ou a irmã poderá ancorar sua alma. E eu quero fazer também, irmãos, aqui um pedido de oração. Todas as vezes que você for orar, lembre-se de orar por nós. O nosso canal, irmãos, o projeto Levando a Boa Semente, ele também tem como objetivo fazer visita àqueles lares onde Deus nos envia, né? Onde o Senhor, Ele toca em nosso coração, Ele nos orienta, nós vamos lá, visitamos, oramos pelas pessoas e temos, irmãos, um projeto, os mais antigos devem lembrar, lembram-se daquele irmão presbítero Jorge, que fez uma cirurgia de coluna. Esse irmão, ele até hoje está passando por muitas dificuldades de recuperação, né? Porque a situação do nosso irmão não tem jeito pela medicina. Ele fez uma cirurgia muito séria, mas continua com muitas dores. O irmão Jorge já fez várias cirurgias e tem algumas outras para fazer e tem sofrido muito, irmãos, muito mesmo. Como o irmão Jorge ele autorizou que colocássemos a sua imagem, comunicássemos para os irmãos a sua situação. Inclusive ele chegou a fazer um vídeo, né, ao lado da sua esposa, comunicando aos irmãos, né, passando para os irmãos o que ele estava vivendo e até agradecendo pelas orações. Mas nós temos outros irmãos que estão passando por dificuldades muito grandes na área da saúde e precisam das vossas orações. Nós sabemos que aqui no Rio de Janeiro, o Sistema Único de Saúde, né, o serviço público, a pessoa for esperar, irmãos, para fazer uma consulta, é muito demorado. Não só consulta, né? Agora, exames, ficam meses para a pessoa fazer um exame. E o que nós temos visto, né? Esses irmãos que nós estamos ajudando são irmãos acometidos de doenças que não, irmãos, não dá para esperar. Então nós temos, com a graça de Deus, pago a consulta desses irmãos, irmãos que tiveram que fazer, né, ressonância magnética, consultas particulares, exame de ecocardiograma. Nós tivemos há pouco tempo de comprar, irmãos, um aparelho oxímetro para um pastor, um irmão em Cristo, né? Ele tem um problema muito sério no pulmão, nos 2 pulmões e no coração. Então, para que ele pudesse medir, né, a oxigenação do seu sangue, foi necessário que comprássemos esse aparelho para ele, porque, irmãos,
todas as vezes que ele passava mal, que ele tinha crises, não é? Ele ia até o hospital público e lá tinha que enfrentar uma fila imensa para simplesmente medirem a oxigenação do sangue dele. E mesmo ele passando mal, ele tinha que vir para casa. Então nós compramos esse aparelho para ele e ele agora não precisa mais, né, ficar tendo que ir para um hospital público, enfrentar uma fila simplesmente para medirem a oxigenação do sangue dele. Ele já pode fazer isso em casa. Remédios, endoscopias, não é, irmãos? São coisas que Deus tem nos dado a graça de poder socorrer esses irmãos. Porque são enfermidades, irmãos, que não podem esperar. Não podem esperar a fila do SUS. Não podem esperar meses para fazer exames. Para que os irmãos tenham uma ideia, esse ecocardiograma que nós conseguimos fazer para o irmão, nem o médico no público passou esse exame para ele. Para os irmãos terem uma ideia, o irmão estava extremamente fraco, sem ar, e conseguimos uma clínica onde ele fez esse exame de ecocardiograma sem receita médica. Ele fez o exame, constatou a enfermidade gravíssima no coração dele e agora, irmãos, ele está sendo aí encaminhado para um cardiologista, não é? Para fazer o seu tratamento cardiológico e ainda os seus problemas nos pulmões, né? Não é somente um pulmão, mas são os dois pulmões comprometidos. O que eu estou querendo passar para os irmãos? A necessidade de orarmos uns pelos outros, não é? A palavra de Deus nos fala que lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 13, que nós devemos comunicar com os santos nas suas necessidades. É muito bonito pregarmos, falarmos, mas quando nós nos deparamos com essas grandes necessidades que esses irmãos estão vivendo, e são irmãos que eu conheço, são pessoas que eu conheço, sei que são cristãos, não são aproveitadores, e essas pessoas estão em grande dificuldade. Nós temos outro caso de um irmão, não vou dar o nome dele aqui, mas que ele teve um problema muito grave, muito sério. Esse irmão, ele chegou, né, a falecer, mas Deus o trouxe de volta. Deus o trouxe de volta e ele teve uma experiência lá pessoal dele com Deus. E Deus permitiu que ele retornasse. E naquele momento que os médicos conseguiram ressuscitá-lo, né? Primeiro Deus, né? Mas os médicos estavam ali trabalhando para trazê-lo de volta. Esse irmão estava bem debilitado, bem judiado, né? Pela doença. Mas hoje esse irmão, ele ainda está em tratamento, né? Graças a Deus conseguimos fazer a ressonância magnética dele, porque no público isso não seria possível para ontem, né? E pagamos a consulta particular dele e graças a Deus ele está medicado, está fazendo tratamento, mas requer oração, né? Requer que os irmãos, que nós oremos por ele. E por que eu estou passando isso para os irmãos? Porque o evangelho, irmãos, não são só palavras. Na verdade, evangelho não é somente palavras. O evangelho são frutos, são ações. E essas pessoas que eu estou falando aqui para os irmãos são homens, mulheres de Deus. E tantos outros que nós temos aqui, que eu não vou ficar aqui mencionando para os irmãos, e só estou falando sobre esses daqui para dar aos irmãos uma dimensão do problema, não é? E qual é o problema? O problema desses irmãos é que eles precisam das vossas orações. São enfermidades incuráveis. Por mais tratamento que tenham, por mais assistência que tenham, não ficarão curados. A medicina não tem como curá-los, só o milagre. Eles estão tendo paliativos, estão sendo assistidos pelos médicos,
Esses irmãos estão sendo medicados pelos médicos, tá? Orientação médica, mas o problema deles é a medicina tem um limite, né, irmãos? Só vai até ali. Então, ao invés de dar o nome dessas pessoas, porque eu não estou aqui autorizado a fazê-lo e nem pedi a eles autorização para fazê-los, porque nosso propósito não é expor ninguém, não é? Orem pelo projeto Levando a Boa Semente. Quando orar, irmãos, quando você dobrar o seu joelho e você lembrar do projeto Levando a Boa Semente, o irmão e a irmã tenha no coração de que nós estamos nos envolvendo com pessoas com doenças gravíssimas, doenças que fazem sofrer, são doenças cruéis, não é? Eles sofrem de todos os lados, né, irmãos? Passam dificuldade financeira, dores que não cessam, dificuldades de locomoção. Alguns irmãos moram em áreas de risco, que não tem como você ficar fazendo visita a eles, não é? O contato muitas das vezes é só mesmo pelo telefone, né? Pela internet. E não tem como mantermos aquele contato pessoal devido à dificuldade de entrar e sair em certos lugares, né? Lugares aqui controlados pela violência, infelizmente, né? Mas essas pessoas estão sendo assistidas dessa forma. Estamos orando por eles e eu peço, orem por eles. Orem por esses irmãos, nos ajudem em oração. Senhor, o projeto Levando a Boa Semente tem como objetivo exaltar sua palavra, Senhor, levar socorro para esses irmãos que estão em dificuldade. Tá bom, irmãos? Eu quero aproveitar a oportunidade de orar junto com você. Tá bom? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, queremos te apresentar esse projeto Levando a Boa Semente, Senhor. Tu sabes que o objetivo é exaltar Jesus e a sua preciosa palavra, Senhor. Esses irmãos que estão em dificuldades, que estão sofrendo, Senhor, embora pela tua graça e misericórdia conseguimos, Senhor, levá-los a um atendimento médico pessoal, a fazerem os exames, a terem a constatação através do resultado dos exames da gravidade das suas enfermidades, eles não podem ser curados pela medicina. A medicina, Senhor, tem um limite. Nosso querido irmão Jorge, Senhor, tem sofrido muitas dores e os outros também estão, Senhor, sem dormir, estão entristecidos, enfraquecidos, esgotados, Senhor. Eu peço nesta hora, estende a tua mão, estende a sua mão de poder, Senhor. Tu tens o controle de todas as coisas. Estende a sua mão, ó Pai. Tudo nada fez o mundo. O Senhor tem todo o poder nos céus e na terra. Que eles sejam agora alcançados, sejam curados, sejam libertos, restaurados, Senhor. Libertos desse jugo, dessa humilhação que estão vivendo, de estar de um lado para o outro, sendo julgados, Senhor, e sem encontrar solução. Mas o Senhor está no controle de tudo. Eu peço não só por esses, mas por todos aqueles, Senhor, que neste momento estão no leito de enfermidade, estão, Senhor, com dores que os remédios não podem mais aliviar a sua dor. Eu peço, Senhor, por aqueles que estão largados no meio do caminho, esquecidos, ó Pai, pelas igrejas, pelos irmãos, esquecidos pelos governos, estão largados, não têm mais esperança. Revela-te para eles, Senhor. Revela-te para eles, ó Pai. Alcança-os com teu poder nesta hora, que eles se lembrem como o filho pródigo, Pai, de que há um Pai, e esse Pai dará a eles o aconchego, o socorro da sua presença. Eu lhe peço, Senhor, porque há muitos irmãos em Cristo também, que são servos do Senhor, que estão passando por dificuldade. Eu peço neste momento, Senhor, por essas vidas.
peço que o Senhor derrame sobre eles o bálsamo da sua presença. Em nome de Jesus, cura-os, liberta-os, restaura-os, traga-os à vida, Senhor. Porque, como disse o salmista, na sepultura quem te louvará? Mas os vivos, Senhor, os vivos, esses sim, te exaltam e te glorificam. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, no precioso nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.